Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui em Salvador com uma missão, participar do Ser Livre. Vocês estão achando tudo diferente, eu não estou na minha sala, eu não estou na minha casa. Estamos na casa dos outros de visita e viemos fazer hoje aqui o nosso devocional juntas, eu e a Aninha. Oi, bom dia! E nós vamos falar do assunto que nós vamos pregar aqui amanhã para as crianças. Isso mesmo. E é um assunto muito importante, porque a gente sabe que tudo começa na mente. É aí que vem os pensamentos, é aí que vem os dardos inflamados do maligno, tudo aqui, tudo começa aqui. Mas aí nós vamos dizer aqui quem muda, quem transforma, que faz a nossa vida melhorar, né? Jesus entra na história, Jesus muda. muda. A gente estava conversando aqui antes de começar sobre as advertências do Espírito Santo de Deus quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Acende uma luzinha e diz: olha, aqui não é teu lugar, sai daqui que isso aqui vai dar errado. E muitas vezes a gente fica constrangido achando que é cor da nossa cabeça, mas não é Deus nos dando livramento, nos mostrando que Ele tem algo muito melhor para as nossas vidas. E aí vou deixar a Aninha começar aqui a falar do texto que a gente vai usar, que está aqui contido na palavra de Deus, né, que nós vamos ministrar para as crianças amanhã. Seja bem-vindo, você que está chegando aí, você que já assiste o meu devocional todos os dias, que Deus te abençoe. Fala aí do texto, Aninha. Pronto, o texto escolhido pelo pessoal do Ser Livre, né, que eu acredito que foi totalmente o Espírito Santo de Deus que deu essa luz, né, a luz da Bíblia, foi Romanos 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2 só. Diz assim, Romanos. A Bíblia diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Amém? Até aqui. Amém. É muito interessante que o tema aqui do Kids, né? Salvador aqui, do Ser Livre Kids, vai ser transformadamente. Eita! É glória! E a gente ficou perguntando, meu Deus, qual personagem, Cecília? Sim. Qual o personagem que a gente vai trazer para que as crianças possam entender, né? Entender esse tema de ser transformado aqui, a mente. Aí a gente pensa numa criança, assim como eles, né? Uma criança que apenas com 8 anos foi rei, né? Recebeu um reinado. Um reinado todo todo quebrado, não tinha nada inteiro, um mau exemplo, ele tinha um mau exemplo na vida dele, mas ele foi totalmente diferente. Foi. Ele, com 8 anos recebeu esse reinado, e a Bíblia diz aqui em 2 Crônica, eu estou assim usando isso aqui, que é as cores que as crianças o plano da salvação, elas amam. 2 Crônica 34, né, que fala sobre as reformas de Josias, né? E é muito interessante porque o exercício, né, a vida espiritual da gente está sempre em reforma. Né? Nós estamos sendo construídos para nos encontrar com quem, Cecília? Com Jesus. Mas a gente como falou, sacrifício, renúncia. Jesus renunciou a toda a sua glória para morrer no nosso lugar. É verdade.
Jesus renunciou tudo. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E aí ele se lembrou: não, eu tenho uma missão. É muito mais importante a missão que meu pai me deu. E ele abriu mão da sua glória por amor à humanidade. A mim e a você. Né? É interessante que esse sacrifício vivo vem dizendo que santo e agradável, né? Como diz aqui o texto. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha aí. Ainda diz mais que é o nosso culto racional, com entendimento. Então, nesses dias, o inimigo tem tentado tirar o nosso entendimento, tem trazido confusão aos nossos pensamentos, tem trazido distúrbios mentais, ansiedade, depressão, opressão, setas malignas lançadas na sua mente, querendo destruir quem você é em Deus. E a gente sempre fala que a criança porque por trás, né, de uma criança sempre tem um adulto. Sim. Um adulto para quê? Para direcionar essa criança no seu crescimento. E muitas vezes a gente vê, tanto na vida secular, como próprio dentro da igreja, né, criança não sendo apresentada esse Deus que quer que a gente tenha e viva esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E muitas vezes a gente vê aí muitas pessoas dizendo: eu criei o meu filho dentro da igreja. Perdido. Isso. Perdido. Né? Ontem a gente estava conversando aqui, eu e a Aninha, que tem muitos pais responsabilizando os professores da escolinha, da igreja, pela educação dos. Aí nós em casa não temos feito o nosso papel de ler a Bíblia, do menino ver o pai orando, ver a mãe orando. E as crianças, elas não vivem as experiências dos pais. As crianças têm que viver as suas experiências dentro da sua idade. Caminhar com Jesus desde pequenininho. Ensina o menino o caminho em que ele deve andar, para que quando ele estiver grande, ele esteja firmado na rocha, porque ele vai ter princípios e valores que o papai e a mamãe, desde pequenininho, ensinaram para ele. Isso transforma a mente da criança. Ao invés dele ver a criança dançando tchan e achar bom e querer imitar, ele vai ter um princípio que vai dizer assim, dentro dele: eu não vou fazer isso porque o papai do céu não se agrada, porque a minha mãe e o meu pai disseram que eu sou imagem e semelhança de Deus e eu não vou fazer nada que desagrade ou que estrague essa imagem de Deus em mim, porque ele aprendeu aonde? Em casa, com o papai e com a mamãe. E muitas vezes a gente vê o adulto olhando para a criança e dizendo assim: você vai ser igual a fulano, você vai ser igual ao seu avô, você vai ser igual ao seu tio, você é um preguiçoso, você não presta, para que você foi nascer? Isso assim. Talvez o personagem de hoje, né, que recebeu esse reinado, que é o Josias. Né, apenas com 8 anos de idade, já imaginou, Cecília, quantos pensamentos vieram na cabeça de uma criança de 8 anos, né? Mas a Bíblia diz o quê? Que quando ele começou, em Crônicas 34, ele tinha 8 anos. Sendo ainda bem jovem, né? Diz a palavra. E a Bíblia diz que ele reinou 31 anos em Jerusalém. Sabe por quê? Aí continua aqui, ó. E ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele tinha uma revenda. Quando ele recebeu a criancinha, havia os líderes, né, do reino, que começou com certeza, né, a falar ali sobre os reis, né, porque a gente sabe que, se você não sabe, né, existiram, a ver onde você sabe, existia muito, a ver onde você sabe,
Existia muito, pouquíssimos, né? Mas havia o que, Cecília? A promessa. A promessa. Né? Qual era a promessa? Que no reinado, né, na linhagem de Davi, ia nascer um rei, e o reino dele não ia ter fim. Eita, glória! Tá entendendo aí? Pegou aí? Pegou aí o negócio? Eita, menino! Né? E os reis, quando se levantavam, houve logo na divisão. Né? Vamos logo aqui na divisão. O reino norte e o reino sul. Quando Salomão morreu, aí teve aquela confusãozinha. E houve a divisão. E com a divisão, os que foram para um outro lado e ficaram para um outro lado e ficaram só outras tribos, eles resolveram levantar deuses para ele. Eles resolveram levantar deuses para ele mesmo. Levantar deuses para ele mesmo. Adora a Deus. Olha aí a confusão. Então, Deus, que é o propósito de Deus, assim como eu e não, e o propósito dele é para a gente adorar. E o propósito dele é para a gente adorar ao filho dele, Jesus. E quando Josias estava lá nesse rio, sem saber, lá em se abrir 13, vai estar contando lá, que quando houve você vê que não é a Ana nem a Cecília. Primeiro, você vai lá no versículo 13, 2, você vai ver lá, e clamou contra o altar, segundo a ordem de Deus, porque foi o homem de Deus que foi até Judá repreender Jeroboão, né? E ele clamou contra o altar, segundo a ordem de Deus, e disse ao altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de quem? De Davi, e se chamará Josias. Olha aí a profecia que se cumpriu. Depois de, cerca de 300 anos. Tu já pensou? Que se cumpriu o nascimento de Josias. Que Deus é esse que não falha nas suas promessas e você ainda fica triste, duvidando das promessas de Deus? Não duvide. Não duvide. Você nasceu com propósito. Você tem promessa. E quando Josias ele veio, que recebeu esse reino com apenas 8 anos, né, para mim foi um desafio. Essa é a palavra. Um desafio muito grande, porque o reino estava todo de cabeça para baixo. Sim. Né? E aí a Bíblia diz que, com certeza, ele recebeu as instruções de como é que ia ser o reino, contou as histórias dos reis, e aqui a Bíblia diz aqui que ele fez o quê? Ele decidiu andar nos caminhos de Davi. Né? Quer dizer, ele decidiu ficar com Deus. Né? Ele resolveu seguir a vontade de Deus. E interessante que, se você vê, né, Cecília, tem o pai, né? Quem é o nome do pai? O Amon. Eu digo até para as crianças, para não esquecer desse rei. Do rei Amon, né? Então, esse rei Amon era o pai de Josias, né? E se você vê, por trás também do pai de Josias, o Amon, tinha quem? Manassés. Que também fez coisas terríveis. Foi um rei ruim. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Acabou com tudo. E você sabe o que é idolatria? Faça diferença. Na faculdade. Faça a coisa certa. Na sua escola. Não minta. Entendeu?
Ele sacrificou os próprios filhos para esse Deus lá, né? Mas a Bíblia diz que quando ele foi levado, né? Prenderam no capítulo de número... Tá aqui, ó, 33. 33. Tá vendo, não? Manassés tinha 12 anos e também era uma criança, né? Quando começou a reinar, ele reinou 55 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor reprova. Está aqui, 2 Crônica 33. E ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações, que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. O nosso Deus sempre quis o melhor para o seu povo. Ele sempre dava um jeito de tirar o povo do pecado. Aí o povo voltava para o pecado. O povo difícil até os dias de hoje. Se a gente não se policiar, se a gente não vigiar para controlar o quê? A nossa mente, as nossas emoções, deixar Deus entrar. Porque à medida em que Deus vai entrando, o pecado vai saindo. Com certeza, ele é luz. Ele é luz e a luz dissipa as trevas. Né? Ele nos tirou do reino do pecado para o reino do Filho do seu amor. Eita! E trouxe vida nova, novos pensamentos. Então, todas as vezes que o inimigo quiser entrar para malinar no seu interior, colocar pensamentos ruins, permita não, sabe? Aí você usa as armas espirituais que são poderosas em Deus, o capacete da salvação, a espada que é a palavra, a oração em todo tempo, com o Espírito Santo, calça os teus pés na sandália do Evangelho. Usa. Eita, cadê outra pregação? E até uma música que eu gosto, de 1900 bolinha, assim como ela falou. Ó, ela na época conheceu o Tchan, e usou aí o Tchan, você presta atenção, né? Hoje são outros que a gente nem sabe. Nem sabe, é verdade. Tá apodrecendo a mente das crianças. Né? E tem uma música assim que é bem... Minha pequena luz. Vixe, essa é antiga mesmo. Minha pequena luz, eu não vou deixar, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar onde quer que eu vá. Aí diz assim, eu não vou deixar Satanás fazer. Eu vou deixar brilhar. Eu não vou deixar Satanás fazer. Eu vou deixar brilhar onde quer que eu vá. Oh, glória! Ei, pessoal, nós estamos já encerrando aqui. Mas o assunto tá bom. Tá bom. Porque a gente tem que mostrar os personagens, né? Verdade. E Josias veio de uma família que totalmente estava idólatra, né? A própria Bíblia diz. E o pior reino, né? Quando Deus levantou o sacerdote, Deus sempre quis ter comunhão com a gente. Ele quis sempre andar com a gente. Mas a gente sempre, vai pra lá, minha! Entendeu? Se afastava de Deus. Sim! Desde o começo, né? Então, Deus foi levantando sacerdote, foi levantando os profetas, aí levantou os reis, né? Porque tudo isso era o quê? Para dizer que nosso Jesus era profeta, sacerdote, juiz e rei. Né? Então, em todas essas etapas, né, o inimigo ele quis o quê? Tirar o propósito de Deus para não vir um filho dele chamado Jesus. Eita, glória! Então ele fez de tudo para atrapalhar os planos de Deus. Mas o plano de Deus é o que, Cecília? Perfeito! Ele é perfeito. Os planos não é frustrado. Não são frustrados. Eita, glória! E ele tem um plano na tua vida. E um plano muito bom. E aí a Bíblia vai dizer aqui que quando o avô de Josias fez tudo isso aqui, mais na frente, a Bíblia vai dizer, você pode olhar, né? Você verificar aí na sua casa. Você vai verificar aí que no versículo de número 11, quando Manassés saiu com um gancho no nariz e algemas de bronze e levaram para a Babilônia. E na sua angústia, olha o que a Bíblia diz, e na sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus dos seus antepassados. E quando ele orou, olha aí, ó, e quando ele orou,
O Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. É Deus. Oh, glória! Quando ele veio, aí ele começou a fazer diferente dentro do reino. Começou a tirar aquilo que ele mesmo, né, trouxe, que a própria palavra diz que eles botaram a idolatria dentro do reino e o povo já não estava adorando o Deus verdadeiro. Estava adorando um Deus que foi apresentado pelo próprio líder. Por várias vezes, gente, o inimigo tenta tirar a presença de Deus de dentro do teu coração, de dentro da tua casa, para colocar falsos deuses. É isso que a gente chama de distração. Ele tenta te distrair, te tirar do propósito, do caminho da promessa. E aí a gente se perde. Aí ele vai lá, ele ama tanto você, ele ama tanto você, que ele vai lá de novo te buscar, porque ele te quer só pra ele. Pensa num Deus que ama e que é ciumento, e que não tá aqui, ó, na palma da mão dele. E esse amor, meu amado, minha amada, você não encontra em nenhum outro lugar, só nele. Né, Aninha? Só nele, não tem outro lugar. Né? Então, quando aconteceu isso aí, né, que Manassés morre, aí o que acontece? Amon entra no reino, né? Toma posse do reino. E a Bíblia vai dizer que Amon tinha o quê? 22 anos. Ele não era uma criança mais. É verdade. O pai dele, sim, tinha 12 anos. E ele, com 22 anos, começou a reinar. E sabe o que, a Bíblia vai dizer? Não é eu não. Está lá em 2 Crônica 33, 22. Olha só o que, a Bíblia vai dizer a respeito de Amon. E ele fez o que o Senhor reprova. A semelhança de seu pai Amon, prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, olha aí, ainda continua, mas ao contrário do seu pai Manassés, não se humilhou diante de quem? Senhor. E andou, e antes disso aumentou a sua culpa. Olha aí que forte. Pecado, né? Porque o reino é isso. Eu reconheço que eu estou errada. Eu me arrependo, e se arrepender é não fazer mais. Não fazer mais. Entendeu? E aí eu começo, então, o processo dessa reforma. E hoje é dia de se arrepender. E se arrepender é não fazer mais. Entendeu? Então, quando Josias recebeu, né, esse reino, era uma criança, 8 anos. Mas a Bíblia diz, né, que ele escolheu seguir a quem? Ao Deus do rei Davi. Ele não escolheu aquilo que o seu pai era, e nem o seu avô, e nem seu bisavô. Aí vai, entendeu? Ele escolheu Deus, né? E com isso ele fez ali uma grande reforma espiritual, né? A primeira reforma, quando ele completou a idade já de... E ainda a Bíblia diz que no seu 8º ano, ele ainda sendo bem jovem, ele começou a buscar a Deus, né? Tipo, 16 anos. Sim. Ele começou a buscar a Deus. E a Bíblia vai dizer que com 20 anos ele começou, então, a fazer a primeira reforma. Qual era a primeira reforma? Cumpriu o que estava escrito lá em 1 Reis 13, que o filho ia nascer uma criança chamada Josias, e ele ia o quê? Derrubar os altares. E assim foi feito, né? Demorou cerca de uns 300 anos. Mas o nosso Deus, aquilo que ele promete, ele cumpre, minha irmã. Verdade. Não tem meios, não tem... não. Até quando você ou eu, a gente fechar os olhos, as promessas que Deus fez, vai acontecer. Verdade. Tá entendendo? Vai acontecer na nossa família. Às vezes as pessoas estão preocupadas. Vixe, o meu filho ainda não tem Jesus, né? O meu filho está perdido por aí. Mas não se preocupe não, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Eita, glória! Deus está cuidando. Está cuidando, viu? E aí o que acontece? Quando o Josias ele fez a primeira reforma que tirou tudo isso de dentro do reino, né? Ele reduziu aos pó, e veio a segunda reforma. O povo tinha esquecido de adorar a Deus. Não estava mais adorando a Deus. Estava buscando outras coisas diferentes, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu sirvo a Deus. Aí abre a Bíblia, uma Bíblia de casa, bota em cima como um amuleto. Um amuleto, e pensa que vai fazer diferença na vida dela. Aí sabe uns versículos assim, solto, sem contexto.
Aí, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Nunca parou para estudar a palavra de Deus. Porque o que vai transformar a nossa vida, amados, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra que está escrita nesse livro. Se você não tem tempo para ler, se você não tem tempo para orar, como é que essa palavra vai mudar a tua história? Como é que essa palavra vai te fazer sair e destruir os altares falsos? Né? Quantos altares? Quantos altares nós construímos? Objetos, né? Dinheiro. A parte social também agora esqueci a palavra que se diz. Os status. Os status, né? isso. As posições, várias faculdades. O conhecimento intelectual, a gente não está dizendo que não é importante. É importante, mas é importante que você tenha um conhecimento a prioridade intelectual, mas que você também saiba discernir as coisas de Deus e tenha sabedoria, que é diferente de conhecimento. Sabedoria que vem de Deus e que vai te ajudar a discernir, administrar o seu andar com ele. E todo o conhecimento que ele te permite ter é para que você use em prol do seu reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que nem imagina o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E buscar o reino primeiro as demais coisas. Vem a primeira bênção, depois eu vou servir a Deus. Aí, eu não posso ir agora, não. Eu tenho ainda faculdade para terminar. Não, eu vou casar. Eu vou casar. É a minha casa. Não, eu vou comprar um carro. Tudo a gente pode administrar pro reino, entendeu? Agora eu não estou dizendo, seja irresponsável, não, viu? Não é isso que a Cecília e a Ana estão falando, não, viu? É tudo que, uma mente renovada e procurando, com sabedoria, saber como é que vai fazer. E servir a Deus em todo o tempo. Então, a gente sabe que... eu digo sim, mas a gente sabe. Se você não sabe, vai saber agora. Vai saber agora. Que o povo, ele adorava a Deus no templo, né, no Antigo Testamento. Então, como o templo eles tinham colocado lixo e deixado para trás, né, e estava procurando outros deuses, então o lugar de adoração deles, que era o templo, estava o quê? Totalmente cheio de lixo. E isso aí foi a segunda reforma que Josias fez. Mandou o secretário dele, Zafã, procurar o sacerdote Ilquias, está tudo aqui. Está tudo na palavra. Segunda Crônica 34. E ali eles começaram ali a mandar o prata, né, para ele ajeitar. Ele começou a ajeitar lá, tirar as coisas, reformar o templo, e de repente o que aconteceu? Eles encontraram o livro da lei. Não era essa aqui bonitinha que a gente tem hoje, não, né? Eram papiros, né, enrolados, né? E a lei era só os 5 livros, Pentateuco, né? Que era o Pentateuco. Aí, glória! Né, o livro da lei, e ele encontrou ali o livro da lei, o quê? Esquecido. Deixado para trás. Uma coisa que não podia ser feito, né? E ali foi muito interessante que quando ele... Obrigada, viu, pelo presente. Um beijo no coração. Presente? Ele bota uns coraçãozinhos aí pra nós, umas florzinhas, um diamante. Eita! Viu, gente? Então é muito interessante isso aí, porque no Antigo Testamento o templo era onde eles iam adorar. E hoje não. Eu e você somos o quê? Templo do Espírito e morada Santo. do Espírito Santo. Oh, glória! Então o que é que nós necessitamos para pedir a Deus para fazer essa reforma na nossa vida? O que é que a gente tem que tirar da nossa vida? Aquilo que não está agradando a Deus. E a mente transformada. Eita, glória! Nós somos o sacrifício vivo. Fica aí, Aninha, que eu vou buscar uma coisa. Ela vai buscar lá coisa, eu não sei o quê. Então nós somos um sacrifício vivo. Então Josias, ele foi responsável por essas reformas. O pessoal estava nem sabendo fazendo o quê? A ceia, né? Que era a Páscoa, celebrando a Páscoa. Até isso eles tinham deixado, né? E quando a Bíblia diz que quando Josias, né? Quando Josias ouviu isso aí, ele ficou... Caiu no cenário. Desculpa aí, tem uma frente fria. Aqui tá uma frente fria. Aí acabou com
no cenário. Mas voltou na mesma hora. Vai lá. Pois é, então, quando Josias ele fez toda essa reforma, apontando já para Jesus, viu? Ele vem aí o rei, e esse reino tem que vir da linhagem de Davi, da tribo de Judá, que ele era. Então o inimigo ele fez de todos os propósitos para frustrar o plano de Deus. Mas o plano de Deus não foi frustrado. Jesus ele veio. E Josias foi responsável por essa grande reforma, né? Ele apontava que Jesus viria. Né? Isso e mesmo. ele morreu aguardando essa promessa, que ia vir um rei e o reino dele não ia ter fim. Então eu acho particularmente a história de Josias uma história muito linda. E, gente, que traz muitas lições para as nossas vidas. E aqui nós estamos no Ser Livre, ó, em Salvador. E o tema tá aí, Jesus transformadamente. Romanos 12. Nós e o nosso Deus sempre usa coisas que as pessoas vão entender. Então esse filminho, ó, que fala das emoções, divertidamente, né? Ele fala das emoções de uma menininha, né? E aí de repente essa mensagem, ela tem que sair da sua cidade para ir para outra, e aí começa a mente, né? Que tinha os amigos, tinha isso, tinha aquilo. Então esse filme traz essas coisas. Essas coisas, e é bom que a gente reflita segundo a palavra de Deus, para que você entenda o que significa as suas emoções. E o nosso Deus quer sarar as suas feridas. É verdade. Os sentimentos, eles estão dentro de nós, mas eles foram colocados para o bem e não para o mal. Então vamos alimentar com a palavra de Deus a nossa mente, porque aí ela vai ser renovada, né, Aninha? E a mente é interessante que ela é uma das áreas da alma, né? É mente, vontade e emoções. Essas três coisinhas aí tá dentro da nossa alma, né? E se a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções não estiver sendo coordenada, sendo orientada pelo Espírito Santo, fica tudo, né? Fica tudo embaraçado, tudo embaralhado, os fios, tudo sem capa, dando choque. Eita Deus! Pessoal, nós estamos terminando. Estamos terminando, viu, amigo? Porque senão a gente fica aqui até meio-dia. E nós vamos já lá para a plataforma. Já está acontecendo a ação social hoje e nós vamos trabalhar ali, levando só a nossa carinha, nosso sorriso e a palavra de Deus. E amanhã tem Evangelizarte. Nós vamos postando para vocês tudo que está acontecendo aqui em Salvador. Por nós, né? Meus amigos, pelas nossas vidas. Exatamente. Entendeu? Porque isso é muito importante, porque o reino ele não é só eu e a Cecília, mas o reino de Deus ele é grande, né? É um exército grande, pessoas diferentes em todos os lugares. Então, quando se levanta a oração de intercessão pelas nossas vidas, a gente sabe que não é Deus, não somos nós que somos usados, mas é Deus que usa a gente, né? Então, que você hoje, essa manhã, você aprenda uma coisa com Josias: seja um líder firme na presença de Deus. E o que é ser um líder firme na presença de Deus? É você ver as pessoas fazendo as coisas erradas, mas você não faz. Porque você é um líder firme na presença de Deus. Nunca esqueça disso. Amém? Deus te abençoe. Bom dia! Tchau! Tchau! Beijo no seu coração!